Bem-vindo ao primeiro Outlook Universidades de 2011. A crise estende-se também ao ensino superior com os cortes do governo nas verbas para as universidades, o que obriga as instituições a procurarem novas formas de financiamento. Quando comparado com outros países anglo-saxónicos, Portugal não tem uma grande tradição de mecenato. No entanto, já começam a haver algumas doações de empresas, fundações e até particulares para as universidades, sobretudo para bolsas de estudo, patrocínios e investigações e também eventos. No Universidades de hoje vamos saber mais pormenores sobre estes financiamentos das universidades paralelos ao Estado, com a ajuda do jornalista do Diário Económico, Pedro Quedas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. É verdade que Portugal não tem uma longa tradição de mecenato, como acontece noutros países, mas, no entanto, a crise obriga a que as instituições procurem outras verbas, captar verbas, que não apenas do Estado. Sim. A crise e também há sempre um pouco um conflito entre a presença do Estado, do Governo, no financiamento das universidades, porque as universidades querem sempre o mínimo e pronto, existe isso, mas há sempre esta cada vez a maior tendência para esse financiamento vir de fora. Só que para isso, e muitos responsáveis das universidades dizem, não basta, não é uma questão de caridade, não basta ir de mão à frente a pedir dinheiro. O que eles pedem é, acima de tudo, uma cultura, o que se chama a cultura de fundraising, uma coisa concreta, que se faz muito, acima de tudo, nos países anglo-saxónicos. Muito nos outros países, especialmente nos Estados Unidos. E há exemplos muito grandes. Uma coisa que um dos reitores contactados pelo Diário Económico falou, que era Luís Reto, Sim, diz uma coisa muito concreta. O reitor do ISCTE diz que deve haver uma muito maior presença dos ex-alunos, os ex-alunos ajudarem a sua universidade e continuarem envolvidos com a sua universidade. Eles agora que são exemplos de sucesso também Exato. Ajudarem outros a ser. Um exemplo concreto, falando por exemplo nos Estados Unidos onde isto acontece, aconteceu recentemente o ator Brad Pitt, que juntamente com o irmão doou um pouco mais do que 450 milhões de euros. Sim, cerca de 600 mil dólares, 455 mil euros, para a Universidade do Missouri. Do Missouri para a renovação, para a renovação do parque, pronto. Mas o que interessa é que foi ajudar a sua universidade mãe, por assim dizer. Mas não tem de ser só assim, porque pode haver este mecenato sem haver uma ligação à universidade concreta, como o caso mais sonante de Bill Gates, cuja fundação tem um compromisso de financiamento de bolsas ao longo de 20 anos de cerca de 760 milhões de euros. Que é muito dinheiro e que de certeza que ajudava e até substituía o Estado em muitas das ações de investigação e de bolsas para outros alunos. Embora no caso de Bill Gates tenha de ser considerado um caso de exceção, porque obviamente nem todos têm 760 milhões de euros para Exatamente. Dar, também temos aqui outros exemplos no suplemento de Universidades de hoje. A Oprah, a conhecida apresentadora dos Estados Unidos, que doou 2,5 milhões de dólares, cerca de 1,9 milhões de euros, à Escola de Serviço Público da Universidade de Nova Iorque, também para criar um programa de estudos com o nome dela, que também acontece. Exato. Se calhar esses receios também das universidades portuguesas têm a ver com uma obrigação, às vezes que o mecenato seja também entendido, se as empresas se envolverem, como uma obrigação de ligação da universidade a essa empresa. Há claramente esse medo e, embora a maioria das universidades queira partir nessa direção e não admita explicitamente esse medo, claramente há uma resistência, do mesmo modo que nós já falámos aqui neste programa. Também uma dependência. Do mesmo modo que há uma resistência entre orientar a pesquisa científica para os interesses das empresas, porque há um medo de julgar que a universidade vai ficar dependente daquela empresa. Algemada na... Diversificar as verbas que são captadas ainda é o melhor. Temos mesmo o testemunho do reitor da Universidade Técnica de Lisboa, que diz que não tem como política captar fundos, mas que, no entanto, conta com o apoio de algumas das maiores empresas portuguesas. Também é fácil não tentar captar alguns apoios. No entanto, a Universidade de Lisboa, que já recebeu 325 mil euros este ano e prevê entre 2011 e 2013 vir a receber 350 mil euros. Mesmo assim, são alguns valores significativos. São, e podem ser mais, desde que se faça uma coisa que o próprio reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio da Nova, diz, que é que um dos entraves a que se dê mais dinheiro é também parte das universidades que têm de apresentar, isto é um ponto que ele tem vindo a martelar várias vezes nas suas intervenções, que é, têm de ser transparentes
Na forma no como modo como o usam. utilizam, e têm de mostrar onde é gasto o dinheiro, e têm de utilizá-lo de uma forma responsável e apresentar as contas. Porque, porque se tudo for mais transparente, mais pessoas vão querer dar, vai haver menos suspeita da própria sociedade. Portanto, Ainda vivemos muito um clima de suspeição quando há doação de dinheiros, para onde é que sim. eles serão usados. No entanto, realmente o fundraising que acontece um pouco por todos os países anglo-saxónicos, em que os Estados Unidos é um exemplo, realmente. Temos também um exemplo aqui no suplemento Universidades de um chinês, de um dos homens mais ricos do mundo, Kan Ching Li, que foi o primeiro a entrar na lista dos bilionários da revista Forbes, que doou 5 milhões de libras, cerca de 5,8 milhões de euros, à Universidade de Oxford. Também na Inglaterra existe esta doação dos mais ricos darem. No entanto, esta política de serem os antigos estudantes a ajudar as universidades é coisa que em Portugal ainda estamos longe. Mesmo assim. muito, muito longe. O mecenato que existe em Portugal, de um modo geral, tende a ser algumas pessoas individuais, muitas vezes que nem sequer estão necessariamente ligadas às suas universidades. A maioria dos contributos dos ex-alunos tem mais a ver com contributo académico, muitos voltam para dar aulas ou ficam, e têm essa ligação, às vezes, nos conselhos de administração. Nesse aspecto há. A nível de dinheiro, o pouco que se vai fazendo, que está a ser melhor, está-se a partir para algo mais natural, vai ser de empresas. Ligações entre as empresas, as universidades, patrocínio de bolsas, cursos pagos pelas empresas, investigação científica feita, a formação mais avançada, MBAs, que as próprias empresas pagam aos seus funcionários e depois ficam ligadas às universidades. Acaba por ser mais empresas e, mesmo assim, ainda é algo pontual, algo que se pode apontar, não é algo que se possa dizer geral. Que lá que nos Estados Unidos já é banal, só quando alguém dá mesmo muito dinheiro é que se nota. Porque como estes casos que nós citámos, porque a ligação empresas ou particulares com as universidades é algo perfeitamente normal e faz parte da cultura. Falaste aí numa questão que estas verbas muitas vezes e quase sempre vão para ajudar numa altura mais avançada do ensino. Lá está os MBAs, a parte da investigação, na parte das licenciaturas, que é o grosso das universidades, a gente está muito dependente do Estado. Sim, muito dependente do Estado. É assim, não é estranho que as empresas investam mais nas formações de segundo e terceiro ciclo, nas formações mais avançadas, porque são as que afetam diretamente os profissionais que vão trabalhar nas empresas. As licenciaturas é uma coisa muito vasta e não se sabe, quando o aluno tem 18 anos, se vai ser um aluno que vai ser um excelente aluno para uma empresa. Quando sai da universidade e está a tirar um mestrado ou um doutoramento, já é um investimento que tem efeitos concretos. É algo mais concreto. Pode ser uma versão um pouco pragmática de ver a coisa, mas claramente influencia também este investimento. Nas licenciaturas, a nível de bolsas, continua a ser muito, muito... O grande bolo vem do Estado. E esta dependência de um Estado que neste momento também vive a contar os tostões, claro, que vai dificultar o financiamento nas universidades, e numa cultura em que o mecenato não existe, vamos esperar então uma revolução, pelo menos neste apoio financeiro às universidades, a ver se mais ex-alunos e grandes empresas apoiam as universidades. Obrigada, Pedro, pela tua presença neste Outlook Universidades. E neste novo ano continuamos no Outlook Universidades a olhar para as ofertas de estágio que as empresas apresentam para os recém-licenciados. A Construlink vê os jovens estagiários como cruciais no desempenho da organização. Razão para contratar 90% destes recém-licenciados, jovens talentos que ingressam na empresa de tecnologias de informação, que nasceu no seio do mundo académico e conta hoje com 70 colaboradores. Em média, os novos colaboradores são remunerados com 1.000 euros mensais. E Alberto Amaral, o presidente da Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, conta também no suplemento Universidades de hoje do Diário Económico as recordações do tempo de universidade e universitário ao Diário Económico. Também o antigo reitor da Universidade do Porto terminou a licenciatura de Engenharia Química com média de 17 valores, apesar das pressões familiares para seguir medicina. Anos passados, Alberto Amaral reconhece os progressos do ensino superior português, com desenvolvimentos na investigação e com a boa qualificação dos professores. E com este olhar otimista do ensino superior, terminamos este Outlook Universidades de hoje. Eu volto na próxima semana com mais novidades numa nova viagem ao mundo das universidades. Volto também.